Se você já abriu uma composição do ciclo e ficou perdido entre coeficientes, equipamentos, produtividade e instruções, fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar 5 habilidades que você precisa dominar para finalmente entender o ciclo. E a última habilidade, eu te garanto, ela faz toda a diferença em seus orçamentos e quase ninguém fala sobre isso. Olá, eu sou Manuel Melo, especialista em orçamento de obras com mais de 25 anos de experiência em orçamentos e gerenciamento de projetos. E ao longo de todos esses anos trabalhando com o ciclo, percebi algo fundamental. Dominar a sua formatação e a estrutura de cálculo não é opcional, é indispensável para quem busca elaborar orçamentos confiáveis, competitivos e tecnicamente sólidos. E agora, sem mais delongas, vamos direto ao que importa. A primeira habilidade, interpretação técnica. Em outras palavras, é saber fazer do jeito certo baseado em técnica e não em tentativa e erro. No ciclo, a habilidade técnica significa dominar a leitura completa da composição, entendendo cada detalhe que estrutura o custo. Isso inclui compreender a estrutura de cálculo, cada grupo de custo, entender como esses grupos se relacionam entre si, interpretar como cada coeficiente influencia na unidade final do serviço, saber como está organizada a memória de cálculo, que gera aquele preço, identificar o critério técnico por trás de cada insumo, produtividade e equipamento. O objetivo aqui é desenvolver a capacidade de olhar a composição e entender exatamente o que ela está dizendo, sem depender de achismo, cópias automáticas e interpretações superficiais. Tem um vídeo aqui no canal que explica passo a passo como interpretar uma composição do ciclo. Vale a pena conferir. Habilidade 2. Domínio da produtividade. No ciclo, a produtividade é o coração do custo. Ela que define quanto o equipamento e a equipe conseguem produzir dentro de um período, normalmente hora. Dominar a produtividade significa saber interpretar corretamente a produtividade do equipamento, a produtividade da equipe, as condições de execução consideradas pelo DENIT na composição e como cada variação impacta diretamente o custo unitário do serviço. Quando você entende a produtividade, passa a dimensionar os equipamentos de forma técnica, evitando equipamentos superdimensionados que geram custo desnecessário, equipamentos ociosos que reduzem a eficiência, equipes desbalanceadas que comprometem o ritmo da produção. Em outras palavras, a produtividade é o que permite você ajustar a composição para a realidade da obra, mantendo custos otimizados sem perder a coerência técnica. O princípio é simples. Se a produtividade muda, o custo muda. E por isso que os orçamentos eficientes não copiam produtividade. Eles analisam, validam e ajustam quando necessário. Terceira habilidade, entender a formação dos custos. No ciclo você vê o custo pronto, mas para dominar você precisa saber o que está por trás dele. Custo horário dos equipamentos, encargo de mão de obra, produção das equipes mecânicas, índices de consumo, custos unitários de execução, tempo fixo, momento de transporte, fatores de ajuste, impacto das chuvas, interferência do tráfego. Quem não entende formação de custo apenas copia a composição. Quem entende sabe analisar, comparar e justificar. O objetivo aqui é desenvolver a capacidade de compreender os critérios e fatores que compõem a formatação dos custos e poder ajustá-los à realidade da obra. Quando você domina a formação de custo, não apenas replica o ciclo, você personaliza o orçamento com base numa análise técnica e sólida, elevando a precisão e aumentando a competitividade da sua proposta. Quarta habilidade,
análise crítica. Aqui vai uma verdade que muitos ignoram. O ciclo não é uma verdade absoluta. Ele é um referencial de preços, não é uma tabela de preços pronta para copiar. Os valores apresentados no ciclo seguem critérios específicos de aferição, baseados em condições de contorno ideais, produtividade padrão e premissas divididas pelo DENIT no seu manual de custo. Mas essas condições quase nunca repetem exatamente na sua obra. Por isso, dominar essa habilidade significa entender quando a composição se aplica integralmente, identificar quando ela precisa ser ajustada, saber quando substituir equipamentos, definir produtividades coerentes com as condições reais, ajustar consumos e coeficientes com fundamento técnico e, principalmente, justificar cada adaptação com segurança. Cada obra tem suas próprias características, tipo de solo, distância de transporte, condições operacionais, clima, disponibilidade de equipamentos, mão de obra local, logística e acesso. Esses fatores mudam completamente o desempenho, o custo e o ritmo de execução. O objetivo da análise crítica é permitir que você traduza a realidade do campo para dentro da composição, transformando o ciclo em uma base sólida, mais flexível, adaptada às condições reais do seu projeto. Essa habilidade evita orçamentos engessados e transforma você em um orçamentista que pensa, interpreta e toma decisões técnicas, não apenas alguém que replica números. E por fim, visão real da obra, a habilidade que muda tudo. Aqui está a habilidade que faz toda a diferença. Visão prática da obra. Você pode conhecer o ciclo de cima a baixo, mas se não entender como o serviço acontece na prática, o orçamento não fecha. A visão de obra te permite avaliar se a produtividade faz sentido, identificar gargalos logísticos, ajustar a composição conforme solo, clima ou condições reais, antecipar custos que o ciclo não enxerga. Essa habilidade conecta o que está no papel com o que acontece no campo. É exatamente isso que transforma um orçamento comum em um orçamento profissional. Essas 5 habilidades que realmente transformam a sua forma de entender o ciclo. Da interpretação técnica à visão prática da obra, passando por produtividade, formação de custo e análise crítica. Quando você desenvolve essas habilidades, o ciclo deixa de ser apenas a base de preço e se torna uma ferramenta poderosa para criar orçamentos confiáveis, competitivos, tecnicamente sólidos. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos na área de orçamento de obras. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.